Altas habilidades e superdotação. Estratégias para a identificação. Psicóloga Denise Rocha Belfort Arantes Brero. Especialista em educação especial para dotados e talentosos. Mestre em psicologia clínica e doutoranda em educação. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao ciclo de palestras sobre educação inclusiva. Meu nome é Denise, sou psicóloga de formação, especialista nas altas habilidades e superdotação. Já atuo com educação especial há mais de 14 anos, trabalhando principalmente com formação de professores. E além disso, atuo no consultório, trabalhando com avaliação e acompanhamento das pessoas com altas habilidades e superdotação. O título da minha palestra são as altas habilidades e estratégias para identificação. Então a ideia é trazer algumas dicas, algumas sugestões, algumas orientações de como você pode reconhecer esses estudantes com altas habilidades, principalmente no contexto da escola. E aí, para começar a minha fala, eu queria destacar 2 pontos. O primeiro é que se você tiver dúvidas, é só colocar nos comentários e eu vou ter todo o prazer em responder. E o segundo é que com certeza você já deve ter tido, em algum momento da sua vida, contato com pessoas com altas habilidades. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer que eram pessoas com altas habilidades, só que a gente não dava esse nome, né? Normalmente a gente utiliza outros termos como talentoso, e existem até alguns termos pejorativos para as pessoas com altas habilidades, como nerd, como CDF. Então, em algum momento da vida, e aí eu queria que você pensasse no seu tempo de escola, você já teve contato com essas pessoas. Então você se lembra quem era, por exemplo, a pessoa mais inteligente da sua turma? A pessoa para quem todo mundo pedia cola no momento de dificuldade na prova? Vai se lembrando aí que com certeza você vai vir na sua memória alguém que tenha altas habilidades de superdotação e que já tenha cruzado a sua vida em algum momento. Quando a gente pensa nas altas habilidades de superdotação, normalmente a primeira imagem que vem é a imagem de um menino ou de uma menina com óculos, com camisa de botão, com umas canetinhas no bolso. Essa é a imagem que o senso comum adora reforçar, né? De que essas pessoas têm perfil de cientista. E na verdade, quando a gente pensa na questão das altas habilidades, e aí eu vou trazer um pouco da questão do conceito para vocês, isso é muito mais amplo. Então a gente pode ter crianças com habilidades acima da média nas áreas relacionadas à pesquisa científica, mas a gente também pode ter crianças com habilidade acima da média em outras áreas, como a área artística, a área psicomotora ou a área esportiva, por exemplo. Então, qual é o conceito, né, das altas habilidades de superdotação? As pessoas com altas habilidades de superdotação são aquelas que têm uma habilidade acima da média, se comparada com seus pares de idade. Além dessa habilidade acima da média, ela tem que ter motivação, envolvimento com áreas de seu interesse e criatividade. Então ela tem que ter esses 3 aspectos de uma maneira conjunta para que a gente possa considerar a questão das altas habilidades de superdotação. Então são aquelas que demonstram potencial elevado em qualquer uma das áreas isoladas ou combinadas. Que áreas são essas? A intelectual, a acadêmica, a liderança, a psicomotricidade e as artes. Além desse potencial elevado, elas precisam apresentar elevada criatividade e grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Então essa aqui é a definição da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que foi publicada pelo MEC em 2008 e que serve como um norteador para a gente entender quem são essas pessoas. Então, se a gente falar um pouquinho das áreas, né? Vou mostrar um slide para vocês das áreas. Então, a primeira seria intelectual geral, que é a curiosidade intelectual, o poder excepcional de observação, habilidades para abstrair, atitudes de questionamento e habilidade de pensamento associativo. E é interessante a gente pensar que quando a gente está falando de intelectual geral, a gente não quer dizer apenas as áreas relacionadas à escola, intelectual geral na vida. Então a gente tem muitas pessoas que são sábias na vida, independente de ter conhecimento acadêmico ou não. A área acadêmica, que é o desempenho excepcional na escola, em testes de conhecimento e para as tarefas acadêmicas. Então são aquelas crianças que realmente se destacam na escola porque têm facilidade para fazer provas, tem facilidade para fazer trabalhos e acaba se destacando nesses aspectos. A liderança, e aí a gente pode ter crianças que são líderes da bagunça, por exemplo, em sala de aula, né? Elas têm um alto grau de energia, têm interesse, têm motivação, têm criatividade, tem esse perfil de liderança em relação aos colegas.
e muitas vezes ela pode liderar a turma na hora da bagunça, na hora do recreio, enfim. A área das artes, que é a pintura, a escultura, o desenho, a filmagem, a dança, o canto, o teatro e a habilidade para tocar instrumentos musicais. E a área da psicomotricidade, que está relacionado com as proezas atléticas, incluindo também o uso superior de habilidades motoras refinadas, necessárias para determinadas tarefas e habilidades mecânicas. Então, por exemplo, um dentista, ele tem uma habilidade psicomotora, um cirurgião tem habilidade psicomotora, um mecânico tem habilidade psicomotora. Então, são algumas profissões relacionadas a essa área específica, assim como as pessoas que se destacam na área esportiva. O que marca essas pessoas, né? É a habilidade acima da média, é a motivação, é a criatividade e uma grande facilidade para aprender. Então essas pessoas, essas crianças, os estudantes, esses jovens aprendem muito rapidamente. Então você está lá na sua aula explicando um conteúdo, a criança já entendeu o que você está dizendo, já está te perguntando outras coisas. Então a facilidade para aprender é uma característica marcante dessas pessoas. E por isso elas merecem uma forma de atendimento diferenciado na escola. Por isso que elas fazem parte do público-alvo da educação especial. Então, que tipo de atendimento a gente pode oferecer para as pessoas com altas habilidades na escola? Existem duas formas que estão asseguradas pela legislação brasileira, que são a aceleração de estudos e o enriquecimento curricular. Na aceleração de estudos, o estudante pode pular a série, ou seja, vamos supor que eu tenho uma criança com altas habilidades no terceiro ano, é uma criança que de alguma forma domina os conteúdos do terceiro ano de um modo geral, então ela vai bem em todas as disciplinas, ela dá conta dos conteúdos e ela está além da turma em determinados aspectos do currículo. Então, o que a gente pode fazer com essa criança é promover a aceleração de estudos, ou seja, pular ela para o quarto ano ou para o quinto ano, né? A legislação brasileira, ela de um modo geral, ela fala até 2 anos essa aceleração. Uma outra estratégia, uma outra resposta pedagógica é o enriquecimento curricular. O que seria esse enriquecimento? Seria a oferta de projetos de pesquisa, de propostas de aprofundamento, de estudos relacionados à área em que a criança tem maior motivação, maior interesse, maior criatividade ou habilidade acima da média. Então, naquele conteúdo que ela vai bem e que ela está acima dos colegas, o professor pode desenvolver alguma atividade de aprofundamento, de pesquisa, promover desafios. Então, todas as atividades que visem o aprofundamento dos estudos e que visem o enriquecimento naquela área em que a criança tem habilidade acima da média. O enriquecimento curricular, ele pode ocorrer tanto na sala comum, então o professor vai trabalhar com desafios, com atividades extras, com pesquisas relacionadas à disciplina em que ele tem maior habilidade em relação às outras crianças. Então ele vai oferecer trabalho diferenciado e o enriquecimento também pode ocorrer na sala de recursos. Então, na sala de recursos, o estudante com altas habilidades vai ter contato com um professor especializado e vai poder desenvolver com esse professor propostas de pesquisa, propostas de estudo, de aprofundamento relacionados às áreas de interesse e que não necessariamente estão vinculadas ao currículo. Então, se a gente pensa no enriquecimento curricular na sala comum, a gente está falando de currículo. Então, a gente vai oferecer atividades que enriqueçam o currículo. Se a gente pensa em enriquecimento na sala de recursos, a gente está falando de atividades extracurriculares. Então, ali podem ser promovidas atividades infinitas que estejam relacionadas ao interesse e ao desejo da criança de aprender mais. Então, todas as atividades sempre devem ter como pano de fundo o interesse da criança. E é a partir disso que a gente vai construir essa proposta em conjunto com a criança. Então, ela participa a todo momento desse processo. E os pais também precisam ser envolvidos nas atividades, no que for ser oferecido para o aluno na sala de aula. E muitas vezes eles podem auxiliar, fazendo algumas intervenções em casa também, auxiliando essa criança em casa no desenvolvimento das pesquisas que ela vem fazendo na escola. Então essas são as duas formas de atendimento desses estudantes em sala de aula. Tá,
Mas e aí, como a gente identifica essas pessoas em sala de aula? A gente tem alguns elementos, alguns inventários, alguns indicadores que podem nos auxiliar nessa identificação. O primeiro deles são as produções e notas. Então, a gente vai olhar para o boletim escolar dessa criança, para as produções e ver como ela está desempenhando na escola, em sala de aula e em todas as aulas. Um outro referencial seria uma autoindicação. Uma conversa com a criança nos traz muitos sinais e muitas informações a respeito de como ela se sente. Muitas vezes essa criança se sente diferente das outras, em alguns momentos ela acha que tem um problema e aí a gente tem que ir conversando e descobrindo isso, e aí a gente vai poder entender que essa criança também se percebe diferente, né, em relação aos outros. Então, uma conversa com ela é extremamente útil e enriquecedora. Um outro referencial, uma outra fonte de informação, a família. A família precisa participar do processo desde o início, desde a identificação até o enriquecimento curricular. E muitas vezes a família traz pra gente informações que são muito ricas. Essas crianças começam a andar mais cedo, falar mais cedo, ler e escrever mais cedo, então a família nos traz esses elementos aí que são importantes para a composição dessa avaliação pedagógica. Os colegas. Lembra que eu falei com vocês lá no início da nossa conversa? Vocês se lembram quem era o melhor aluno da turma de vocês? Quem era o aluno que passava cola? Pois então, os colegas de turma também são fontes de informação importantes para nós. Então, se a gente puder fazer um levantamento na turma de quem são os alunos reconhecidos por seus colegas como mais inteligentes, mais capazes, mais talentosos em todas as áreas do conhecimento, essa é uma fonte de informação também importante. Uma outra fonte de informação é a observação dessa criança no contexto escolar. Então, como ela se relaciona com os colegas, com os adultos, como ela utiliza o espaço da escola, em que momentos ela se destaca, como ela desempenha na aula de educação física, nas outras aulas que são fora da sala de aula. Então, essa observação no contexto escolar também é importante. Outra fonte de informação são os outros professores. Lembra que eu falei para vocês que uma criança com altas habilidades, ela pode ter destaque em uma área específica? E isso é muito importante que fique claro. Então, ela pode ter destaque em uma área específica, ela pode ser muito boa em uma disciplina específica e não necessariamente em todas as disciplinas. Então, às vezes a gente tem relato de um professor dizendo que aquela criança é ótima, que desempenha muito bem, que tira boas notas, e um outro professor que vai dizer que na disciplina dele essa criança não vai tão bem assim. Então, a gente tem pontos de vista diferentes, de professores diferentes, porque a criança desempenha diferente nas diversas áreas do currículo escolar. Uma conversa entre os professores também é bastante rica para a gente ver como essa criança se relaciona com as disciplinas e desempenha em todas as áreas. E uma última fonte de informação importante para o professor, para compor essa avaliação pedagógica, são os inventários. Então, existem diversos inventários que podem auxiliar o professor nessa olhada para a turma, e a partir do preenchimento desses inventários, desses questionários, dessas listas de indicadores, eles podem ter um panorama geral de quem são as crianças que se destacam ali da sua turma. Eu vou disponibilizar nos materiais complementares do meu vídeo alguns inventários, algumas fichas de autoidentificação, de identificação da família. Então vocês vão ver lá alguns artigos, alguns materiais que eu separei e que vocês vão poder saber mais a respeito dessas fontes de informação. Então, quando o professor for fazer uma avaliação desse estudante em sala de aula, ele precisa considerar todas essas fontes de informação. E aí juntar todos os dados que ele coletar a partir dessas observações e fazer um relatório pedagógico, fazer uma avaliação pedagógica, dizendo se aquela criança tem ou não indicadores de altas habilidades e superdotação. E a partir daí, construir uma proposta pedagógica que responda às necessidades desse estudante. Porque como ele faz parte da educação especial, em algum momento ele vai precisar de uma atenção diferenciada, do enriquecimento ou da aceleração de estudos. Então essa avaliação é muito importante para que o professor possa tomar as decisões de uma forma coletiva com os outros integrantes da escola para pensar em prol, em benefício desse estudante, o que seria a melhor estratégia. A gente teria uma série de outros aspectos, outros pontos para abordar, mas acho que para uma primeira conversa, esses pontos que eu trouxe são fundamentais e eu me coloco à disposição para conversar, para responder dúvidas.
Vou disponibilizar o meu e-mail também, quem quiser fazer contato comigo para conversar sobre informações, sobre cursos ou para tirar dúvidas específicas, pode me mandar mensagem que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Desejo a vocês um ótimo ciclo de palestras e a gente se vê em breve. Créditos. Ciclo de palestras sobre Educação Inclusiva 2018. Gestão do evento. Azimuth e Learning. Palestrantes: Ana Júlia Perrotti Garcia, Andréia Carla Machado, Aristóteles Menezes, Cícera Malheiro, Dani Rocha, Darlin Paula Marques, Denise Rocha Belfort, Arantes Brero, Elaine Samora Carvalho e França Antunes, Isabel de Lourdes Jimenez Souza, Kathleen Maiara Pedro, Luciane Maria Molina Barbosa, Mariane Della Coleta Savioli, Miriam Cristina Buzetti, Renato Costenaro, Soraya Silva Prietti, Thaís Freitas, Tiago Medeiro, intérprete de Libras, Paloma Fernandes, consultora em audiodescrição, Luciane Maria Molina Barbosa, locução, Wagner Baroni, por Tradusound.